Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, padrões de projeto. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software e nós vamos agora nessa aula falar sobre padrões de projeto. É um assunto que em aulas anteriores já foi mencionado, já foi adiantado. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto castanho. Ele usa óculos de armação retangular preta, camisa polo marrom e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Está dentro do escopo de reuso de software. Uma das abordagens que eu mencionei em aula anterior que nós falaríamos sobre reuso de software são os padrões de projeto. E o que é um padrão de projeto? Imagino que nessa altura do campeonato, depois de vocês terem acompanhado as aulas anteriores, possivelmente vocês já saibam, já imaginem o que é um padrão de projeto, né? Até porque vocês já viram que é um padrão de arquitetura, e eu comentei que a arquitetura é uma parte do projeto. Então, por inferência, provavelmente vocês imaginam que é um padrão de projeto. Um padrão de projeto descreve um problema de projeto, né, um problema de projeto de software, e o cerne, né, o núcleo da sua solução. E essa solução, né, o problema e a solução, é necessariamente em orientação a objetos. Essa ideia de padrões de projeto, que do inglês a gente conhece bastante como design partners, né? Design de projeto e o partners de padrões, nasceu na área de OO, de orientação a objetos. Então, esse padrão de projetos, ele descreve um problema e a sua solução, o núcleo, né, o principal da solução, de forma a ser reusado, né, fazendo os ajustes necessários caso a caso. Em geral, né, as coisas não podem ser reusadas tal e qual, precisa-se fazer alguns ajustes. Slide intitulado O que é um padrão de projeto? E o texto. Um padrão de projeto descreve um problema e o cerne da sua solução, em OO, de forma que possa ser reusado fazendo os ajustes necessários para cada caso. E como que um padrão de projeto ele é apresentado? Quais são os elementos essenciais de um padrão de projeto? São 4 elementos essenciais, embora vocês vão ver no slide posterior que eles são quebrados em um conjunto maior de elementos. Mas os elementos essenciais eu tenho que ter um nome do padrão, um identificador, né? O problema, a solução, que são os 2 itens que apareciam na frase anterior, né? Dado um problema, qual é a solução? E também as consequências. Tudo bem, eu tenho esse problema, para esse problema eu uso essa solução, mas ao usar essa solução, eu tenho alguma consequência? Acontece alguma coisa? Tem algo que eu preciso me preocupar? Lembrando que é um problema e uma solução do ponto de vista de solução de projeto, de como eu organizo a solução de software. Novo slide com o título Elementos essenciais de um padrão de projeto e os tópicos. 1. Nome do padrão. 2. Problema. 3. Solução. 4. Consequências. E aí eu havia comentado que, na verdade, o padrão ele é descrito de uma forma mais detalhada, né? E bem mais detalhada. Vejam só, são 13 itens que espera-se que um padrão de projeto contenha em sua descrição. Nome e classificação, né? Que tipo, o nome e o tipo dele, e aí a gente vai ver quais são os possíveis tipos no próximo slide. Intenção e objetivo, né? Para que ele serve. Nomes similares, né? Por quê? Porque dependendo, alguém pode descrever um padrão com um nome, outros podem descrever o padrão com outro nome. Motivação, por que eu deveria querer usar aquele padrão? Aplicabilidade, quando eu deveria aplicar esse padrão? A estrutura, como é o padrão propriamente dito, né? A estrutura, participantes, quais são as entidades envolvidas no padrão, colaborações, com quais outros padrões ele pode interagir,
consequências, né, que aparecia no item anterior detalhado como sendo um item essencial. Implementação, como ele deve ser implementado. Exemplo, tem sempre que ser acompanhado de um exemplo para facilitar o seu entendimento. Exemplo de código, né, como ele é implementado. E usos conhecidos. Quem já usou esse padrão, para que fim? E padrões relacionados, outros padrões similares ou não similares, mas que têm algum tipo de relação. No slide, a descrição de um padrão de projetos, itens 1. Nome e classificação. 2. Intenção e objetivo. 3. Nomes similares. 4. Motivação. 5. Aplicabilidade. 6. Estrutura. 7. Participantes. 8. Colaborações. 9. Consequências. 10. Implementação. 11. Exemplo de código. 12. Usos conhecidos. 13. Padrões relacionados. Bom, então isso é uma estrutura. Nós vamos ver um exemplo aqui nessa aula, como um exemplo ilustrativo de um padrão de projeto. Mas, em termos de, né, eu havia mencionado que nós veríamos quais são sobre classificação de padrões, né, quais são os possíveis tipos de padrões. O autor que nós estamos seguindo aqui, ele faz as seguintes classificações de padrões. O padrão ele pode ser dividido em termos de propósito ou em termos de escopo. Em termos de escopo, é se o padrão ele se refere à classe ou ao objeto, né? Lembrando que nós estamos falando especificamente em relação à orientação a objetos, mas esse padrão ele é um padrão de como trabalhar com classe ou de como trabalhar com objetos, que são as instâncias das classes. E, além disso, qual o propósito? É um padrão de criação, um padrão estrutural ou um padrão comportamental? E você, então, pode ter diferentes tipos de padrões seguindo essa classificação. No slide intitulado Catálogo de Padrões de Projeto, o catálogo é representado por uma tabela dividida em uma coluna denominada Propósito, com as subcolunas de Criação, Estrutural e Comportamental, e uma linha denominada Escopo, dividida em Classe e Objeto. As informações da tabela são: Propósito, de Criação, Escopo, Classe, Factory Method, 112, Escopo, Objeto, Abstract Factory, 95, Builder, 104, Prototype, 121, Singleton, 130. Propósito, estrutural, escopo, classe, Adapter Class, 140. Escopo, objeto, Adapter Bridge, 151. Composite, 160. Decorator, 170. Facade, 179. Flyweight, 187. Proxy, 198. Propósito comportamental, escopo, classe, Interpreter, 231, Template Method, 301, Escopo, Objeto, Chain of Responsibility, 212, Command, 222, Iterator, 244, Mediator, 257, Memento, 266, Observer, 274, State, 284, Strategy, 292, Visitor, 305. Existe aqui por volta de 20 padrões nesse catálogo, né? Não são os únicos padrões que existem no mundo. Esse aqui é o catálogo que aparece na referência que nós seguimos. A maioria são padrões de objeto, né? Que é essa parte aqui de baixo. A maioria é de objeto e a maioria é comportamental, mas também tem uma grande quantidade estrutural e uma quantidade menor padrões de criação. Mas vamos dar uma olhada, então, o que exatamente significa cada um desses tipos. Então, primeiro, começando por escopo. Nós temos os padrões por escopo e os por objeto. Então, os padrões que tratam no escopo da classe, eles vão envolver os relacionamentos entre as classes e as suas subclasses, ok? Então, eu tenho uma classe e eu vou ter subclasses, e aí esses padrões sempre envolvem esse tipo de relacionamento, ou seja, relacionamento de herança, certo? Já os
padrões de projeto, no escopo do objeto, eles vão tratar de relacionamentos entre objetos. São padrões que tratam de problemas, né? Então, lembrando, né? Usando frases mais longas para a gente recapitular o que são padrões, né? Então, são padrões que tratam de problemas comuns quando eu estou lidando com relacionamentos entre objetos, podendo ser de herança, um objeto herdando de um objeto maior, superior na relação hierárquica, mas também podem ser de relacionamento entre objetos no mesmo nível, por exemplo, não exatamente no mesmo nível, mas objetos que se comunicam não necessariamente numa relação de herança. Então, no caso da classe, é sempre de herança, e no caso de objeto, pode ser de herança, mas não necessariamente. Os padrões de classe, eles sempre são estáticos, são de problemas considerados estáticos, que eles são problemas e soluções que envolvem questões em tempo de compilação, né? Como não poderia deixar de ser pela natureza do problema, envolvendo classes. Já os de objetos também, consequentemente, são problemas e soluções de questões dinâmicas em tempo de execução, que é quando os objetos são criados, né? Em tempo de compilação, você não tem o objeto ainda criado, você só vai ter o objeto criado em tempo de execução. Por isso que ele é de natureza dinâmica. Em novo slide com o título Tipos/níveis de padrão de projeto e as informações. Por escopo, classe, relacionamento entre classes e suas subclasses, herança. Estáticos em tempo de compilação. Objeto, relacionamentos entre objetos, potencialmente herança. Dinâmicos em tempo de execução. Bom, e em termos de propósito, finalidade, você pode ter os de criação, quando uma classe, um objeto é criada, estruturais, que são os padrões relacionados à composição de classes e objetos, né? Quando você compõe classes e objetos, agrupam, né? Classes ou objetos, e os comportamentais, que daí é a interação entre classes e objetos. Como que as classes estão interagindo entre si, ou como que os objetos estão interagindo entre si, certo? Então, provavelmente vocês já conhecem essa ideia de o que é algo estrutural e algo comportamental. Por exemplo, na OML, nós temos os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. Um diagrama estrutural é o diagrama de classes, em que você mostra a estrutura estática das classes. Um diagrama de estados, ou um diagrama de sequência, um diagrama de atividades, é um diagrama comportamental, porque mostra como que o sistema vai se comportar durante a sua execução. E aqui também, então, nós podemos ter os problemas e as soluções em tempo estrutural ou comportamental. Novo slide com o texto, por propósito, finalidade, decriação, estruturais, composição de classe/objetos, comportamentais, interação entre classes/objetos. Bom, aí sim, um exemplo de todos esses padrões que apareciam aqui nesse catálogo. Deixa eu voltar aqui para o catálogo. Existe o padrão adapter. Não, o padrão adapter, né? O slide com o catálogo é visto em tela cheia. O professor indica a linha escopo, -classe na coluna propósito, -estrutural. Que é um padrão estrutural no escopo de classe. E aí, esse padrão ele está aparecendo aqui como um exemplo. O docente vai para um slide intitulado Exemplo Padrão Adapter, com as informações: intenção, converter a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes. O adapter permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto, o que de outra forma seria impossível. Vocês viram lá naquele slide anterior que são 13, acho que são 13 itens que são descritos. E muitos desses itens são bem detalhados, então não é minha intenção aqui agora
passar item a item. Eu apenas vou passar todos os itens para vocês terem uma noção, né, uma ideia abstrata do que é um padrão de software, inclusive do tamanho que vocês vão se deparar quando vocês encontrarem um padrão para entender. Então, a ideia é, né, o padrão adapter, qual é a intenção dele? Converter a interface de uma classe em uma outra interface esperada pelos clientes. Então, o adapter permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto, o que de outra forma seria impossível. Então, é o que o próprio nome diz, né? Adaptador. Então, você tem duas classes que não se comunicam, porque a interface delas é diferente. Então, esse é o problema, né? Olha, eu tenho duas classes e a interface delas é incompatível. Como eu resolvo isso? Muitas pessoas devem ter já se deparado com esse problema e criado suas próprias soluções. Alguém pensou numa solução e propôs como um padrão a ser seguido. Provavelmente essa solução já foi bem testada, já foi validada, já foi discutida com outros profissionais e a maioria concordou que seria a melhor forma de resolver aquilo. E aí, então, é proposto como um padrão. Então, para quem ainda não tem uma forma própria de resolver isso, siga esse padrão para resolver. Se você tem classes com interfaces incompatíveis e quer que elas trabalhem em conjunto, use esse padrão, certo? Então, essa é a intenção desse padrão. Então, veja que são questões práticas do dia a dia de um programador, de um desenvolvedor de software. Esse é apenas um exemplo. Veja que é no nível da classe e é do tipo estrutural. Um nome, ela também é conhecida como wrapper. O tópico, também conhecida como wrapper, surge no slide. E aí, daí vai, tá? Aqui eu já começo a não detalhar mais para vocês. Olha só, a motivação. Então, motivação. Por que ela deveria ser usada, esse padrão deveria ser usado dessa forma, em vez de você fazer a sua solução local, a sua solução caseira? Por que você deveria seguir essa solução que está sendo apresentada aqui? Existe uma motivação aqui, um texto motivando para te convencer a usar esse padrão. Em novo slide, uma caixa de texto com a palavra motivação e, à esquerda, uma imagem com o texto. Algumas vezes, uma classe de um toolkit projetada para ser reutilizada não é reutilizável, porque sua interface não corresponde à interface específica de um domínio requerida por uma aplicação. Considere, por exemplo, um editor de desenhos que permite aos usuários desenhar e arranjar elementos gráficos, linhas, polígonos, texto, etc., em figuras e diagramas. A abstração-chave do editor de desenhos é o objeto gráfico, o qual tem uma forma editável e pode desenhar a si próprio. A interface para objetos gráficos é definida por uma classe abstrata chamada Shape. O editor define uma subclasse de Shape para cada tipo de objeto gráfico, uma classe Line Shape para linhas, uma classe Polygon Shape para polígonos, e assim por diante. Classes para formas geométricas elementares como Line Shape e Polygon Shape são bastante fáceis de ser implementadas porque as suas capacidades de desenho e edição são inerentemente limitadas. Mas uma subclasse Text Shape que pode exibir e editar textos é mais difícil de ser implementada, uma vez que mesmo a edição básica de textos envolve atualizações complicadas de tela e gerência de buffer. Entretanto, pode já existir um toolkit para a construção de interfaces de usuários, o qual já oferece uma sofisticada classe TextView para exibição e edição de textos. Idealmente, gostaríamos de reutilizar TextView para implementar TextShape, porém o toolkit não foi projetado levando classes Shape em consideração. Assim, não podemos usar de maneira intercambiável objetos TextView e Shape. Como é possível que classes existentes e não relacionadas, como TextView, funcionem em uma aplicação que espera classes com uma interface diferente e incompatível?
Poderíamos mudar a classe TextView de maneira que ela fosse coerente com a interface de Shape. Porém, a menos que tenhamos o código-fonte do Toolkit, essa opção não é viável. Mesmo que tivéssemos o código-fonte, não teria sentido mudar TextView. O Toolkit não deveria ter que adotar interfaces específicas de domínios somente para fazer com que uma aplicação funcione. Em vez disso, poderíamos definir TextShape de maneira que ele adapte a interface de TextView àquela de Shape. Podemos fazer isto de duas maneiras. 1. Herdando a interface de Shape e a implementação de TextView. Ou 2. Compondo uma instância de TextView dentro de uma TextShape e implementando TextShape em termos de interface de TextView. Depois, ainda continuação da motivação, tá? Não foi só aquilo. Temos continuação da motivação aqui, inclusive com um diagrama aí de classes explicando como que esse problema de esse problema de incompatibilidade acontece. Novo slide com a continuação do texto. Essas duas abordagens correspondem a versões do padrão adapter para classes e para objetos. Chamamos TextShape um adaptador. Abaixo um diagrama. Da caixa de texto Drawing Editor, parte uma seta que aponta para a direita e indica a caixa de texto Shape, Bounding Box, Create Manipulator. Essa caixa se ramifica em duas, Line, Bounding Box, Create Manipulator e TextShape, Bounding Box, Create Manipulator. Na caixa de texto TextShape, os termos Bounding Box e Create Manipulator estão conectados por uma linha tracejada aos textos Return Text, Get Extent e Return New, Text Manipulator, respectivamente. De TextShape parte uma seta Text, que indica a caixa de texto TextView, Get Extent. Abaixo do diagrama, a continuação do texto. Este diagrama ilustra o caso de um adaptador para objetos. Ele mostra como solicitações de BoundBox declarada na classe Shape são convertidas em solicitações para GetExtent, definida em TextView, uma vez que TextShape adapta TextView à interface de Shape. O editor de desenhos pode reutilizar a classe TextView, que seria incompatível de outra forma. Frequentemente, um adaptador é responsável por funcionalidades não oferecidas pela classe adaptada. O diagrama mostra como um adaptador pode atender tais responsabilidades. O usuário deveria ser capaz de arrastar cada objeto Shape para uma nova posição de forma interativa. Porém, TextView não está projetada para fazer isso. TextShape pode acrescentar essa função através da implementação da operação Create Manipulator de Shape, a qual retorna uma instância de subclasse Manipulator apropriada. Manipulador é uma classe abstrata para objetos que sabem como animar um shape em resposta à entrada de usuário, tal como arrastar a forma geométrica para uma nova localização. Existem subclasses de Manipulator para diferentes formas. Por exemplo, Text Manipulator é a subclasse correspondente para TextShape. Pelo retorno de uma instância de Text Manipulator, TextShape acrescenta a funcionalidade que Shape necessita, mas que TextView não tem. Ainda continuando a motivação, terminamos com... Existe ainda uma finalização aí. Novo slide com o texto Motivação. Algumas vezes, uma classe de um toolkit projetada para ser reutilizada não é reutilizável, porque sua interface não corresponde à interface específica de um domínio requerida por uma aplicação. Aí, a aplicabilidade. Quando você deve usar esse padrão? Então, use o padrão adapter quando você quiser usar uma classe existente, mas sua interface não corresponder à interface de que necessita. Você quiser criar uma classe reusável que coopere com classes não relacionadas ou não previstas, ou seja, classes que não necessariamente tenham interfaces compatíveis. Slide com o texto. Aplicabilidade. Use o padrão adapter quando você quiser usar uma classe existente, mas sua interface não corresponder à interface de que necessita. Você quiser criar uma classe reutilizável que coopere com classes não relacionadas ou não previstas, ou seja, que não necessariamente tenham interfaces incompatíveis. É a aplicabilidade. Ainda continuando com a aplicabilidade, vai ter mais informações, tá? Eu não vou ler em detalhes.
Em novo slide, o texto aplicabilidade. Use o padrão adapter quando, somente para adaptadores de objetos, você precisar usar várias subclasses existentes, porém for impraticável adaptar essas interfaces, criando subclasses para cada uma. Um adaptador de objetos pode adaptar a interface da sua classe mãe. O outro item, estrutura. Aqui nós temos um diagrama, normalmente a estrutura, ela é apresentada no formato de um diagrama, porque é quase como se fosse o padrão propriamente dito, é onde você entende realmente o padrão, ele vai ser apresentado no formato de um diagrama, explicando o que é o padrão. No slide, o subtítulo Estrutura e a imagem com a informação. Um adaptador de classe usa a herança múltipla para adaptar uma interface a outra. Abaixo um diagrama. De client parte uma seta para a caixa de texto Target Request. À direita dela, uma caixa de texto Adapt Specific Request. As duas caixas se conectam a uma outra. Adapter Request, que está abaixo. A seta que conecta a caixa de texto Adapt Specific Request, a caixa Adapter Request, é denominada Implementation. Da caixa de texto Adapter Request parte uma linha tracejada para um retângulo à direita, Specific Request. Seguido do diagrama, o texto. Um adaptador de objeto depende da composição de objeto. Abaixo um segundo diagrama. Uma seta parte de client e indica a caixa de texto Target Request, que está interligada à caixa Adapter Request abaixo. Uma linha tracejada conecta Request ao retângulo Adapt Specific Request. Da caixa Adapter Request parte uma seta Adapt, que aponta para cima e indica a caixa de texto Adapt Specific Request. O docente se refere às caixas Adapter Request que aparecem nos dois diagramas. Tanto que aparece aqui, olha, a classe Adapter, aqui também a classe Adapter, certo? Então, é onde você deveria realmente entender o padrão. Participantes, aqui é a definição, a descrição, de quais são as classes que aparecem. O client, target, adaptee, o adapter, são os participantes, as entidades, e elas vão ser descritas aqui no item participantes. Em novo slide, os tópicos sobre participantes, target, shape, define a interface específica do domínio que client usa. Client Drawing Editor colabora com os objetos compatíveis com a interface de target. Adaptee Text View define uma interface existente que necessita ser adaptada. Adapter Text Shape adapta a interface do adapter à interface de target. Colaborações. Quais são as colaborações que existem entre as entidades lá, Os clientes, o adapter, o adaptee, quem está interagindo com quem lá naquele diagrama. Novo slide com o texto sobre colaborações. Os clientes chamam operações em uma instância de adapter. Por sua vez, o adapter chama operações de adaptee, que executam a solicitação. Quais são as consequências que você tem que se preocupar se você usar esse padrão? Também é um item grande que vai continuar aqui, certo? Relativamente grande. Ele continua e continua e continua. Olha, nós temos aqui já no item 3, dentro de consequências, 3 consequências, certo? O docente passa por 3 slides com imagens com textos sobre as consequências. No último, a imagem começa com o item 3. Primeira parte do texto. Os adaptadores de classes e de objetos têm diferentes soluções de compromisso. Um adaptador de classe adapta adaptee a target através do uso efetivo de uma classe adapter concreta. Em consequência, um adaptador não funcionará quando quisermos adaptar uma classe e todas as suas subclasses. Permite a adapter substituir algum comportamento do adaptee, uma vez que o adapter é uma subclasse do adaptee. Introduz somente um objeto e não é necessário endereçamento indireto adicional por ponteiros para chegar até o adaptee. Um adaptador de objeto permite a um único adapter trabalhar com muito adaptees, isto é, adaptee em si e todas as suas subclasses, se existirem. O adapter também pode acrescentar funcionalidades a todos os adaptees de uma só vez.
torna mais difícil redefinir um comportamento de adaptee. Ele exigirá a criação de subclasses de adaptee e fará com que adapter referencie a subclasse ao invés do adaptee em si. Segunda parte do texto. Aqui apresentamos outros pontos a serem considerados quando usamos o padrão adapter. 1. Quanta adaptação adapter faz? Os adapters variam no volume de trabalho que executam para adaptar o adaptee à interface do target. Existe uma variação do trabalho possível, desde a simples conversão de interface, por exemplo, mudar os nomes das operações, até suportar um conjunto de operações inteiramente diferente. O volume de trabalho que o adapter executa depende de quão similar é a interface de target à dos seus adaptees. 2. Adaptadores conectáveis, pluggable. Uma classe é mais reutilizável quando você minimiza as suposições que outras classes devem fazer para utilizá-la. Através da construção da adaptação de interface em uma classe, você elimina a suposição que outras classes veem a mesma interface. Dito de outra maneira, a adaptação de interfaces permite incorporar a nossa classe a sistemas existentes que podem estar operando interfaces diferentes para a classe. Object-Works /Smalltalk, parte 90. Usa o termo Pluggable Adapter para descrever classes com adaptação de interfaces incorporadas. Considere um WideGet TreeDisplay, que pode exibir graficamente estruturas de árvore. Se este fosse um WideGet com uma finalidade especial para o uso em apenas uma aplicação, então poderíamos requerer uma interface específica dos objetos que ele exibisse, ou seja, todos deveriam descender de uma classe abstrata Tree. Mas se quisessem tornar TreeDisplay mais reutilizável, digamos que quiséssemos torná-la parte de um toolkit de widgets úteis, então essa exigência não seria razoável. Aplicações definirão suas próprias classes para estruturas de árvore. Elas não deveriam ser forçadas a usar a nossa classe abstrata Tree. Diferentes estruturas de árvores terão diferentes interfaces. Por exemplo, numa hierarquia de diretório, os descendentes podem ser acessados com uma operação get subdirectories, enquanto numa hierarquia de herança, a operação correspondente poderia ser chamada get subclasses. Um WideGet TreeDisplay reutilizável deve ser capaz de exibir ambos os tipos de hierarquias, ainda que usem interfaces diferentes. Em outras palavras, TreeDisplay deveria ter uma adaptação de interface incorporada a ele. Examinaremos diferentes maneiras de construir adaptações de interfaces dentro de classes na seção Implementação. Terceira parte do texto. 3. Utilização de adaptadores de dois sentidos para fornecer transparência. Um problema potencial com adaptadores decorre do fato de que eles não são transparentes para todos os clientes. Um objeto adaptado não oferece a interface do objeto original, por isso, ele não pode ser usado onde o original for. Adaptadores de dois sentidos, two-way adapters, podem fornecer essa transparência. Eles são úteis quando dois clientes diferentes necessitam ver um objeto de forma diferente. Considere o adaptador de dois sentidos que integra Unidraw, um framework para editores gráficos, VL90, e QOCA, um toolkit para solução de restrições, HHMV92. Ambos os sistemas possuem classes que representam variáveis explicitamente. Unidraw tem State Variable e QOCA tem Constraint Variable. Para fazer com que Unidraw trabalhe com QOCA, Constraint Variable deve ser adaptada a State Variable. Para permitir que QOCA propague soluções para Unidraw, State Variable deve ser adaptada a Constraint Variable. Diagrama. À esquerda, para a hierarquia de classes de QOCA, linha tracejada até um retângulo com o termo Constraint Variable. À direita, para a hierarquia de classes de Unidraw, uma linha tracejada até um retângulo com o termo State Variable. Os dois retângulos são conectados a um terceiro, que está abaixo com o termo Constraint State Variable. A solução envolve o uso de um adaptador de classe Constraint State Variable de dois sentidos, uma subclasse tanto de State Variable como de Constraint Variable,
que adapta as duas interfaces das classes adaptadas são substancialmente diferentes. O adaptador de classe de dois sentidos é compatível com ambas as classes adaptadas, podendo funcionar em ambos os sistemas. Está listado aqui, então, 3 consequências. Nós temos a implementação, que é o outro item bastante importante, né, junto com a estrutura, que era o diagrama, agora a implementação, como você implementa o padrão propriamente dito. No slide, uma caixa de texto com a palavra implementação e à esquerda uma imagem com o texto. Embora a implementação do padrão adapter seja normalmente simples e direta, apresentamos aqui alguns tópicos a serem sempre considerados. 1. Implementando adaptadores de classe em C++. Numa implementação em C++, uma classe adapter deveria herdar publicamente de target e privadamente de adaptee. Assim, adapter seria um subtipo de target, mas não de adaptee. 2. Adaptadores conectáveis. Vamos examinar 3 maneiras de implementar adaptadores plugáveis para o WideGet3Display, descrito anteriormente, os quais podem formatar e exibir uma estrutura hierárquica automaticamente. O primeiro passo, comum a todas as 3 implementações discutidas aqui, é encontrar uma interface mínima para adaptee, ou seja, o menor subconjunto de operações que permite fazer a adaptação. Uma interface mínima consistindo em somente um par de operações. É mais fácil adaptar que uma interface com dúzias de operações. Para o TreeDisplay, o adaptee é qualquer estrutura hierárquica. Uma interface minimalista pode incluir 2 operações, uma que define como apresentar graficamente um nó na estrutura hierárquica e outra que recupera os filhos do nó. A interface mínima conduz as 3 abordagens de implementação. A. Utilizando operações abstratas. Defina na classe TreeDisplay operações abstratas correspondentes à interface mínima de adaptee. As operações abstratas devem ser implementadas por subclasses, que também adaptam o objeto hierarquicamente estruturado. Por exemplo, uma subclasse. Utilizando aqui, olha, utilizando operações abstratas. Então, item 1, item 2, aqui vai vir o passo a passo de como você implementar esse padrão, inclusive com o diagrama, com exemplo aqui do código de como você implementa esse padrão, tá? Novo slide com a continuação do texto. Directory TreeDisplay implementará essas operações acessando a estrutura do diretório. Abaixo, um diagrama composto por 4 caixas de texto. À esquerda, na primeira caixa de texto, as informações. TreeDisplay, Client, Target, GetChildren, Node, CreateGraphic, Node, Node, Display, BuildTree, Node N. Dela parte uma linha tracejada horizontal que se conecta a uma caixa de texto à direita com as informações. GetChildren, N for each child. Add Graphic Node, Create Graphic Node, Child, BuildTree, Child. Abaixo da caixa TreeDisplay e conectada a ela, há uma caixa de texto com as informações. Director TreeDisplay Adapter, GetChild, Node, Create Graphic Node, Node. Da caixa Director TreeDisplay Adapter, parte uma seta para a direita que indica a caixa de texto File System Entity, Adaptee. Abaixo do diagrama, a continuação do texto. TreeDisplay armazena um bloco para converter um nó em Graphic Node e outro bloco para acessar os filhos de um nó. Por exemplo, para criar um TreeDisplay em uma hierarquia de diretório, escrevemos Director Display, tudo junto, 2 pontos, sinal de igualdade. Abre parêntese, TreeDisplay on, 2 pontos, TreeRoot, fecha parêntese. GetChildren block, tudo junto, 2 pontos. Abre colchete, 2 pontos, node, barra vertical, node, get subdirectories, tudo junto, fecha colchete. Create graphic node block, tudo junto, 2 pontos. Abre colchete, 2 pontos, node, barra vertical, node create graphic node, tudo junto, fecha colchete, ponto final. Você está construindo uma adaptação de interface em uma classe. Essa abordagem oferece uma alternativa conveniente ao uso de subclasses. Embora eu tenha falado como exemplo de código, existe um outro item que é o exemplo propriamente dito, que aí é um exemplo completo. Um exemplo completo em que vai ser dado um contexto com um código em que mostra a implementação daquele padrão. Vai ser, nesse caso aqui, provavelmente vai ser mostrado 2
classes incompatíveis em que você consegue usar o padrão para criar aquela classe adapter, não só a classe adapter, mas aqueles outros relacionamentos. No slide, uma caixa de texto com os dizeres exemplo de código e à esquerda uma imagem com o texto. Apresentaremos um breve esboço da implementação de adaptadores de classes e de objetos para o exemplo apresentado na seção Motivação, começando com as classes Shape Text View. Abaixo, o exemplo de um código com 15 linhas. Linha 1, Class Shape abre chave. Linha 2, Public 2 pontos. Linha 3, Shape parênteses vazios ponto e vírgula. Linha 4, Virtual Void, Building Box tudo junto, abre parêntese. Linha 5, Point e comercial bottom left tudo junto, vírgula, point e comercial top right tudo junto. Linha 6, fecha parêntese, const, ponto e vírgula. Linha 7, Virtual Manipulator, asterisco, Create Manipulator, tudo junto, parênteses vazios, const, ponto e vírgula. Linha 8, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 9, Class Text View, abre parêntese. Linha 10, Public 2 pontos. Linha 11, Text View, tudo junto, parênteses vazios, ponto e vírgula. Linha 12, Void Get Origin, abre parêntese, Coord, e comercial, x, vírgula, Coord, e comercial, y, fecha parêntese, const, ponto e vírgula. Linha 13, Void Get Extend, abre parêntese, Coord, e comercial, wide, vírgula, Coord, e comercial, weight, fecha parêntese, const, ponto e vírgula. Linha 14, Virtual Bool is empty, parênteses vazios, const, ponto e vírgula. Linha 15, fecha chave, ponto e vírgula. Abaixo do código, a continuação do texto. Shape supõe uma caixa delimitadora definida pelos seus cantos opostos. Em contraste, Text View é definido por origem, altura e largura. Shape também define uma operação Create Manipulator para criar um objeto manipulador, o qual sabe como animar uma forma quando um usuário manipula. O Text View não tem uma operação equivalente. A classe TextShape é um adaptador entre essas diferentes interfaces. Um adaptador de classe utiliza a herança múltipla para adaptar interfaces. O ponto-chave dos adaptadores de classe é a utilização de um ramo de herança para herdar a interface e o de outro ramo para herdar a implementação. A maneira usual de fazer essa distinção em C++ é herdar a interface publicamente e herdar a implementação privadamente. Usaremos essa convenção para definir o adaptador TextShape. A operação Bounding Box converte a interface de TextView para que esta fique de acordo com a interface de Shape. Em seguida, um código de programação de 18 linhas. Linha 1, Class TextShape tudo junto, dois pontos, Public Shape, vírgula, Private, TextView abre chave. Linha 2, Public, dois pontos. Linha 3, TextShape tudo junto, parênteses vazios, ponto e vírgula. Linha 4, Virtual Void Bounding Box tudo junto, abre parênteses. Linha 5, Point e comercial bottom left tudo junto, point e comercial top right tudo junto. Linha 6, fecha parêntese, const, ponto e vírgula. Linha 7, Virtual Bool is empty, parênteses vazios, const, ponto e vírgula. Linha 8, Virtual Manipulator, asterisco, Create Manipulator, tudo junto, parênteses vazios, const, ponto e vírgula. Linha 9, fecha chave, ponto e vírgula. Linha 10, Void TextShape, tudo junto, dois pontos, Bounding Box, tudo junto, abre parêntese. Linha 11, Point e comercial bottom left, tudo junto, vírgula, point e comercial top right, tudo junto. Linha 12, fecha parêntese, const, abre chave. Linha 13, Chord bottom, vírgula, left, vírgula, wide, vírgula, 8, ponto e vírgula. Linha 14, Get Origin, abre parêntese, bottom, vírgula, left, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 15, Get Extent, abre parêntese, wide, vírgula, 8, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 16, bottom left tudo junto, sinal de igualdade, point, abre parêntese, bottom, vírgula, left, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 17, top right, sinal de igualdade, point, abre parêntese, bottom, sinal de adição, 8, vírgula, left, sinal de adição, white, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 18, fecha parêntese. Abaixo, mais uma parte do texto. A operação isEmpty demonstra o repasse direto das solicitações comum em implementações de adaptadores. Linha 1, Bool TextShape, dois pontos, isEmpty, parênteses vazios, const, abre chave. Linha 2, Return TextView, tudo junto, dois pontos, isEmpty, parênteses vazios, ponto e vírgula.
Linha 3, fecha-chave. Finalmente, definimos Create Manipulator, a qual não é suportada por TextView, a partir do zero. Assumimos que já implementamos uma classe Text Manipulator que suporta manipulações de um text shape. Linha 1, Manipulator, asterisco, text shape, tudo junto, dois pontos, Create Manipulator, tudo junto, parênteses vazios, const, abre chave. Linha 2, Return New Text Manipulator, tudo junto, abre parênteses, this, fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha 3, fecha chave. O adaptador de objeto utiliza a composição de objetos para combinar classes que têm interfaces diferentes. Nesta abordagem, um adaptador Text Shape mantém um apontador para TextView. Linha 1, Class Text Shape, tudo junto, dois pontos, Public Shape, abre chave. Linha 2, Public, dois pontos. Linha 3, Text Shape, tudo junto. Abre parêntese, TextView, asterisco, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 4, Virtual Void, Bounding Box, tudo junto, abre parêntese. Linha 5, Point e comercial, bottom left, vírgula. Point e comercial, top right, tudo junto. Linha 6, fecha parêntese, const, ponto e vírgula. Linha 7, Virtual Bool Exempt, parênteses vazios, const, ponto e vírgula. Linha 8, Virtual Manipulator, asterisco, Create Manipulator, tudo junto, parênteses vazios, const, ponto e vírgula. Linha 9, Private, dois pontos. Linha 10, TextView, asterisco, underline, text, ponto e vírgula. Linha 11, fecha chave, ponto e vírgula. Certo? Então, com esse código aqui, com esse exemplo desse código, você deveria conseguir entender. Ah, entendi. É assim que ele está fazendo a solução para resolver esse problema. E eu posso sempre usar essa mesma solução sempre que eu tiver esse mesmo problema. Essa é a ideia. Ainda continua o exemplo de código, não era só aquilo, ainda tem mais, né? Não é um problema super simples de resolver, não é um problema trivial com duas linhas de código. Novo slide com a imagem com o texto. Text Shape deve iniciar o apontador para a instância de TextView, e ele faz isso no constructor. Ele também deve invocar operações no seu objeto TextView sempre que suas próprias operações forem invocadas. Neste exemplo, pressuma que o cliente crie o objeto TextView e o passe para o constructor de TextShape. Linha 1. TextShape, dois pontos, TextShape, abre parênteses. TextView, asterisco T, fecha parênteses, abre chave. Linha 2, underline, text, sinal de igualdade, T, ponto e vírgula. Linha 3, fecha chave. Linha 4, void, text shape, dois pontos, bounding box, abre parênteses. Linha 5, point e comercial, bottom left, tudo junto, point e comercial, top right, tudo junto. Linha 6, fecha parênteses, const, abre chave. Linha 7, chord, bottom, vírgula, left, vírgula, wide, vírgula, 8, ponto e vírgula. Linha 8, underline, text, traço, sinal de maior que, get origin, tudo junto, abre parênteses, bottom, vírgula, left, fecha parênteses. Linha 9, underline, text, traço, sinal de maior que, get extent, tudo junto, abre parênteses, wide, vírgula, 8, fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha 10, bottom left, tudo junto, sinal de igualdade, point, abre parênteses, bottom, vírgula, left, fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha 11, top right, tudo junto, sinal de igualdade, point, abre parênteses, bottom, sinal de adição, 8, vírgula, left, sinal de adição, white, fecha parênteses. Linha 12, fecha chave. Linha 13, bool, text shape, dois pontos, exempt, parênteses vazios, const, abre chave. Linha 14, return, underline, text, traço, sinal de maior que, exempt, parênteses vazios, ponto e vírgula. Linha 15, fecha chave. A implementação de Create Manipulator não muda em relação à versão para o adaptador de classe, uma vez que é implementada do zero e não reutiliza qualquer funcionalidade existente de TextView. Linha 1, Manipulator, asterisco, text shape, dois pontos, Create Manipulator, tudo junto, parênteses vazios, const, fecha chave. Linha 2, Return New Text Manipulator, tudo junto, abre parênteses, this, fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha 3, fecha chave. Compare este código com o código do caso do adaptador de classe.
O adaptador de objeto exige um pouco mais de esforço para escrever, porém é mais flexível. Por exemplo, a versão do adaptador de objeto de TextShape funcionará igualmente bem com subclasses de TextView. O cliente simplesmente passa uma instância de uma subclasse de TextView para o constructor de TextShape. E aqui usos conhecidos. Em quais lugares que esse padrão já foi usado, muito provavelmente que o próprio autor usou, certo? No slide Usos conhecidos, a imagem com o texto. Outro exemplo proveniente de Objectworks/Smalltalk é a classe TableAdapter. Uma TableAdapter pode adaptar uma sequência de objetos numa apresentação tabular. A tabela exibe um objeto por linha. O cliente parametriza TableAdapter com um conjunto de mensagens que uma tabela pode usar para obter os valores de coluna de um objeto. Algumas classes do AppKit do Next, Add 94, usam objetos delegados para executar adaptação de interfaces. Um exemplo é a classe NXBrowser, que pode exibir listas hierárquicas de dados. NXBrowser usa um objeto delegado para acessar e adaptar dados. O casamento de conveniência, Marriott of Convenience, May 88, de Meyer, é uma forma de um adaptador de classe. Meyer descreve uma classe Fixed Stack adaptada à implementação de uma classe Array, a interface de uma classe Stack. O resultado é uma pilha Stack que contém um número fixo de entradas. Mais usos conhecidos aqui. E padrões relacionados, ele lista aqui 3 padrões: o padrão Bridge, o padrão Decorator e o padrão Proxy. E por que eles são relacionados? Novo slide com as informações, padrões relacionados, e abaixo uma imagem com o texto. O padrão Bridge 151 tem uma estrutura similar a um adaptador de objeto, porém Bridge tem uma intenção diferente. Tem por objetivo separar uma interface da sua implementação, de modo que elas possam variar fácil e independentemente. Um adaptador se destina a mudar a interface de um objeto existente. O padrão Decorator 170 aumenta outro objeto sem mudar sua interface. Desta forma, um decorator é mais transparente para a aplicação do que um adaptador. Como consequência, Decorator suporta a composição recursiva, a qual não é possível com adaptadores puros. O Proxy 198 define um representante ou procurador para outro objeto e não muda a sua interface. E aqui, finalizando, já indo para a finalização dessa aula, aqui existe um relacionamento entre todos aqueles 20 e poucos padrões. Em novo slide, uma caixa de texto com as informações. Relacionamentos em padrões. À esquerda da caixa, imagem com um fluxograma. No centro, um retângulo com a palavra Composite. Dele partem 5 setas direcionadas a retângulos que estão ao redor. Em sentido horário, a primeira seta, compartilhando compostos, aponta para o retângulo Flyweight, que está na diagonal inferior esquerda. A segunda seta, acrescentando responsabilidades a objetos, indica o retângulo Decorator. A terceira seta, criando compostos, aponta para o retângulo Builder. A quarta seta, enumerando filhos, está direcionada ao retângulo Iterator. A quinta seta, adicionando operações, aponta para o retângulo Visitor. De Visitor, parte a seta definindo percursos em direção a Iterator. Dele, a seta salvando o estado da iteração, aponta para cima e indica o retângulo Memento. À direita de Memento há 4 retângulos, Adapter, Proxy, Bridge e Command. Os 3 primeiros estão isolados e o quarto Command se ramifica em 2 setas. A primeira evitando Easterese, que se conecta a Memento, e a outra usando o composto direcionado ao retângulo Composite. Abaixo de Command há o retângulo Chain of Responsibility, do qual parte a seta definindo a cadeia direcionada a Composite. Abaixo de Composite há o retângulo Interpreter,
do qual partem 3 setas. A primeira, adicionando operações, aponta para Visitor. A segunda, definindo gramática, está direcionada a Composite. A terceira, compartilhando símbolos terminais, indica o retângulo Flyweight. Abaixo de Flyweight está o retângulo State, do qual parte a seta compartilhando estados em direção a Flyweight. À direita de State, a seta Administração de Dependências Complexas parte do retângulo Observer e o conecta a Mediator. À esquerda de State há o retângulo Strategy conectado ao Decorator pela seta bidirecional mudando o exterior versus o interior. Abaixo de State está o retângulo Template Method, e dele partem 2 setas. A primeira, usos frequentes, aponta para Factory Method, e a segunda, definindo os passos do algoritmo, indica Strategy. De Strategy parte a seta compartilhando estratégias para Flyweight. Abaixo de Factory Method está o retângulo Facade, do qual parte uma seta instância única e aponta para Singleton. Acima de Singleton há o retângulo Abstract Factory. Dele partem 3 setas. A primeira, implementa usando, aponta para Factory Method. A segunda, configurar a fábrica dinamicamente, indica Prototype. E a terceira, instância única, vai em direção a Singleton. Por exemplo, nós temos aqui o adapter, que não está relacionado com ninguém, certo? Mas, por exemplo, nós temos aqui o padrão Composite, que é relacionado com um monte de gente, o padrão Command, que usa o composto do Composite, o Command, que evita esterese do memento. Então, existem relacionamentos entre aqueles padrões. Quase todos os padrões têm algum relacionamento com algum outro padrão, com exceção justamente daqueles 3 padrões. Olha, o adapter e aqueles 2 que eram relacionados a ele, e tinha mais um outro que era relacionado a ele que não está ali. O docente indica proxy e bridge no diagrama. Mas, enfim, é uma forma de você ter uma visão geral de todos os padrões que estão nesse catálogo. E aí existem algumas dicas aqui, que vai ficar de leitura para vocês, né? No slide intitulado Selecionando um padrão, os seguintes tópicos. 1. Entenda como padrões de projeto solucionam problemas de projeto de forma geral. 2. Examine as seções Intenção. 3. Estude como os padrões se interrelacionam. 4. Estude padrões de finalidades semelhantes. 5. Examine uma causa de reformulação de projeto. 6. Considere o que deveria ser variável no seu projeto. Como você deveria selecionar um padrão e, uma vez que aquele padrão foi selecionado, o que você deveria fazer para usar esse padrão, certo? Em novo slide, o título Usando um padrão e os seguintes tópicos. 1. Leia o padrão por inteiro uma vez para obter a sua visão geral. 2. Volte e estude as seções Estrutura, Participantes e Colaborações. 3. Olhe a seção Exemplo de código. 4. Escolha nomes para os participantes do padrão que tenham sentido no contexto da aplicação. 5. Defina as classes. 6. Defina nomes específicos da aplicação para as operações no padrão. 7. Defina nomes específicos da aplicação para as operações no padrão. São algumas diretrizes para você selecionar um padrão e usar um padrão quando você tiver um problema. Essa aula também não foi feita naquela referência, com base naquela referência básica usada nas outras aulas. No slide intitulado Referências, as informações Gama E, Helm, R, Johnson, R, Vicides, J, Padrões de projeto, soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre, Bookman, 2000. No livro Padrões de projeto, soluções reutilizáveis de software orientado a objetos, dos autores Eric Gama, Helm, Johnson e Vicides, de 2000. É uma referência bem tradicional dos padrões de projeto. É isso, obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.